Como economizar com passagens aéreas? O vídeo de hoje é como conseguir passagens aéreas baratas. O intuito desse vídeo é ajudar um pouco as pessoas que não têm muito conhecimento sobre isso e que acabam ficando presas a companhias de viagem, por exemplo, ou que acabam gastando dinheiro que não era necessário ter gasto para fazer essa viagem. Então, primeiramente, eu vou explicar um pouquinho de como funcionam as passagens aéreas e que, diferente do transporte rodoviário, transporte de ônibus, por exemplo, existe uma variação de preço. Enquanto no ônibus tu tem um valor fixo para ir de um ponto ao outro, na passagem aérea existe uma variação de preços. Por que isso ocorre? Porque o mercado aéreo ele trabalha com a oferta e a demanda, assim como outros mercados. Quando existe uma demanda muito alta e uma oferta baixa, os preços tendem a subir. E, consequentemente, o contrário. Quando nós temos uma oferta muito alta e uma demanda muito baixa, ocorre o inverso. Nesse caso, as passagens tendem a ficar mais baratas, que é o que a gente quer e é o objetivo principal, conseguir as passagens mais baratas. Então, a primeira dica para economizar com as passagens aéreas é organização. Se você puder, compre na baixa temporada. Se você tiver essa possibilidade de tirar férias em baixa temporada, você vai economizar um bom dinheiro. Porém, se você é como a maioria das pessoas que, em função de filhos, em função de escola, em função de faculdade, não tem essa possibilidade, acaba ficando só com os meses de alta temporada, dezembro, janeiro, fevereiro e o mês de julho. Então, nesse caso, é bom que você tenha uma organização com boa antecedência. Por quê? Agora eu vou trazer um ponto para vocês importante. Um dos erros de quem quer economizar com passagem aérea é não ter uma organização, uma antecedência para procurar a passagem e comprar uma passagem. O que eu digo essa antecedência? Que tenha pelo menos 20 a 30 dias de antecedência na compra. Por quê? Se tu comprar num prazo menor que esse, provavelmente tu vai pagar muito mais caro. Se tu quiser viajar amanhã, tua passagem vai ser extremamente mais cara. Tu vai pagar 4, 5 vezes mais caro. Justamente por essa oferta e demanda, vai ter poucos assentos, então tu vai ter que aceitar se quiser com um preço mais alto. Se comprar passagens aéreas com antecedência é uma coisa boa, qual seria o prazo máximo que eu posso comprar com essa antecedência? Com quanto tempo a companhia já vende com passagens aéreas? Quanto maior é melhor? Não é bem assim que funciona. As companhias vendem passagens aéreas com datas de até 10 a 11 meses adiantado. Porém, essas passagens não são as melhores para te comprar. Primeiro ponto. Uma viagem com tanta antecedência pode ter alterações de planos. Você pode ter algum imprevisto no decorrer do tempo. E além disso, o preço dessa passagem vai estar muito elevado, porque a companhia não quer que você compre ela muito barata antes. Então, o prazo para te conseguir as melhores ofertas geralmente variam na faixa de 2 meses. Algumas ofertas acontecem com 1 mês, outras 2 e outras 3. Então essa faixa de 2 a 3 meses seria a faixa mais indicada para te comprar a tua passagem com antecedência. Eu já expliquei para vocês um pouco de como é a teoria que envolve as passagens aéreas. Agora eu quero trazer para vocês 2 ferramentas que eu acho muito úteis e que vão ajudar vocês bastante economizando dinheiro. Então, vem comigo e vamos dar uma olhada nisso. A primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês é o site da Google Voos. É um site da própria Google em que eles disponibilizam as informações sobre voos buscando nas companhias aéreas. Então, basta vocês escreverem Google Voos que ele vai abrir esse link, google.com/flights. Aqui você pode selecionar a cidade que você quer ir, se você quer ir de volta ou só de ida ou ou parando em várias cidades, o tipo de passagem e para onde você quer ir. No caso, a gente pode fazer um teste aqui, uma simulação de como seria. Por exemplo, eu quero ir aqui de Caxias do Sul, eu quero ir para São Paulo.
São Paulo tem 2 aeroportos. Então, tem a opção de eu selecionar um aeroporto ou outro, ou posso selecionar a cidade e vai englobar os 2 aeroportos. Essa é uma das técnicas que é possível de se fazer. Por quê? Primeiramente, se você selecionar um aeroporto, ele não significa que ele vai ter o mesmo preço do outro aeroporto. Pode existir uma variação de preços entre os 2 aeroportos, então você pode selecionar a cidade, e se for compensar a distância entre os 2, você pode selecionar qualquer um dos 2. Aqui, quando você abre a aba de datas, é o que eu comentei. Nós estamos hoje no dia 4/8. Se eu quisesse um voo para amanhã, eu pagaria quase R$4.000 a passagem. E se eu fosse, por exemplo, sair na sexta-feira, amanhã, e voltar no domingo à noite, as passagens aqui de Caxias do Sul sairiam pelo preço de R$3.930. Vamos mudar essa data e vamos verificar aquilo que eu comentei antes. Se a gente tiver um antecedente de pelo menos 2 meses na programação, a gente vai ter um valor diferente. No caso, hoje, dia 4, vamos chutar 30 dias à frente. 4 do próximo mês, seria num domingo. Mas para ter uma equivalência, vamos botar no dia da semana. Vamos botar dia 2, para ser comparado. Se a gente viajar no dia 2, que seria uma sexta-feira também, para voltar no domingo, R$361. Olha a diferença de preço. Até vou botar em 2 abas aqui para a gente ter uma visão melhor. Se fosse viajar amanhã, R$3.930. Viajando no início do próximo mês, R$361. É uma diferença muito gigante. Agora vamos fazer uma outra simulação. Vamos considerar que a gente está planejando as nossas férias de final de ano. Como a maioria do pessoal tem a possibilidade apenas em dezembro, janeiro e fevereiro, vamos considerar o mês de janeiro. Se quiséssemos ir de Caxias do Sul a São Paulo no mês de janeiro, selecionando aqui no mês de janeiro, o preço é extremamente alto no mês de janeiro. Olha a diferença do mês de dezembro. O mês de novembro, a gente tem alguns preços de 267, 314, 1.200, mas olha, a partir da metade do mês, os preços são extremamente altos. Mas e se eu só tenho essa possibilidade de viajar nesse mês? Vamos considerar que a gente vá viajar, por exemplo, do dia 16 até o dia 28. Se fôssemos viajar nessas datas, a gente pagaria 5.669. Aqui a gente tem uma opção. O Google tem essa ferramenta Monitorar Preços. Se você ativar essa ferramenta Monitorar Preços logado no site da Google, no caso, logado com a sua conta Google, ele vai te encaminhar um e-mail assim que houver uma alteração de preço para essas datas selecionadas. E no caso, como eu sei se a passagem está muito cara ou muito barata? Ele também disponibiliza essa ferramenta que calcula a média de preços dessas passagens. Se a gente clicar aqui, ele vai mostrar que a passagem está muito cara, que a média de passagens para esse percurso é R$550 a R$1.600. Ou seja, o preço está totalmente fora do que deveria ser o preço médio dessa passagem. Então, se a gente selecionar essa ferramenta, assim que tiver uma alteração, o Google mesmo vai te encaminhar um e-mail dizendo que baixou o preço dessa passagem. Aqui eu vou ensinar para vocês mais uma outra possível estratégia de fazer. Caxias do Sul fica a 2 horas de Porto Alegre. Aqui não existia a opção de pousar no outro aeroporto, mas a gente pode utilizar a mesma técnica do local de chegada para considerar o local de partida, saindo de Porto Alegre para São Paulo, do dia 16 de janeiro a 28 de janeiro. Aqui a gente pode perceber que o preço está muito mais em conta que da cidade de Caxias do Sul. Enquanto aqui a gente tinha um preço de R$ 5.669, em Porto Alegre a gente tem um preço de
1.365. Mas aqui eu quero trazer uma informação extra para vocês. Existe uma boa diferença de preços, 5.669 para 1.300. No entanto, tem mais um detalhe que é bom a gente reparar nesse assunto. O que a gente tem que reparar? Nesse caso, o primeiro voo, o voo mais barato oferecido, possui 2 paradas. Se a gente clicar aqui na setinha, ele vai mostrar o trajeto que vai ser feito. Ele vai sair de Porto Alegre, vai para Brasília, fica 50 minutos em Brasília, você embarca em outro avião de Brasília para Goiânia, 50 minutos depois você embarca de Goiânia para São Paulo. Você vai ter que embarcar em 3 voos. Isso vai dar um total de 7 horas de trajeto. A segunda opção mais barata possui uma parada e o total do trajeto vai ser de 2 horas e 50. Ele sai 1h25, chega a 2h25, fica 40 minutos parado em Florianópolis e depois segue em direção a São Paulo. E existem as outras opções, por exemplo, essa opção aqui, que custa 2.473 e que ele vai direto e o tempo de chegada é 1h35. Nesse caso aqui, vale mais a pena a gente ter uma parada e a gente vai economizar praticamente R$1.100. O que a gente pode fazer? Tendo a disponibilidade de datas, a gente poderia talvez trocar essa data. Por exemplo, em vez de ir no dia 16, a gente pode ir no dia 17. Se a gente for no dia 17, o nosso voo já vai baixar para 895 e é um voo direto, com apenas 1h30 de trajeto. Então, em vez de a gente sair na segunda-feira, a gente pode sair na terça-feira, sacrificar um dia e economizar um bom dinheiro, porque aqui a gente não vai pagar nem R$1.000 para ir e voltar. Nosso preço vai ficar em R$895. Vale mais a pena para a gente sair de Caxias do Sul e com algum tipo de transporte até Porto Alegre e de Porto Alegre ir para São Paulo. Nesse caso, a gente vai estar economizando dinheiro fazendo essa estratégia de transfer entre Caxias e Porto Alegre para pegar um voo de Porto Alegre para São Paulo. Essa economia de mudar de cidade já deu uma boa diferença no nosso orçamento. A gente passou de um orçamento de 5.600 para um orçamento de 895. Mas calma, ainda dá para melhorar. Eu vou mostrar para vocês mais uma ferramenta que, assim como o site da Google, ele busca para a gente algumas informações de voo que podem ser ainda mais baratas que essas informações da Google. Eu vou mostrar para vocês o site skyscanner.com. Assim como o site da Google, a gente pode selecionar a cidade de origem, o local de destino, as datas e a quantidade de passageiros. O que a gente já viu pelo site da Google, já teve uma ideia de preços. A gente vai fazer o mesmo itinerário, a gente saindo de Porto Alegre, que a gente viu que é mais barato, e indo para São Paulo. Com as datas que a gente selecionou antes, foram 16 de janeiro até dia 28 de janeiro. A gente vai buscar agora o que esse site vai oferecer pra gente. Ele ainda tá buscando, tá baixando o preço. Por enquanto a oferta é mais barata, falta só um dos fornecedores. Aí, finalizou. O que esse site nos mostrou? Saindo de Caxias do Sul, o voo de 5.669 pode ser comprado por 1.317. É uma diferença muito grande. É uma diferença absurda de preço. Que só pelo fato de a gente ter buscado nesse site, a gente já vai ter encontrado um preço em que a gente vai economizar. Aqui era 5.600, aqui é 1.300. A gente vai economizar R$4.300. Isso é uma economia muito grande, porque tu pode aproveitar todo esse dinheiro nas tuas férias, e não só apenas na passagem aérea. Agora vamos fazer um outro teste. A gente percebeu que Porto Alegre era muito mais barato que Caxias do Sul. Então vamos fazer o mesmo teste, selecionando a cidade de Porto Alegre para São Paulo, com as mesmas datas, do dia 16 ao dia 28.
Buscando agora do dia 16 ao dia 28 em Porto Alegre, a gente conseguiu o preço de 1.221. Enquanto aqui, a gente... Opa, aqui está no dia 17. No dia 16, a gente teria o preço de 1.365, a mais barata, com 2 paradas. Nesse teste aqui, a gente teria o preço de 1.221 e é um voo direto, não tem parada nenhuma. Então, nesse caso aqui, se a gente estiver na cidade de Caxias do Sul, por 1.300, em Porto Alegre, 1.200. Nesse caso, não faz sentido a gente sair de Caxias do Sul para ir para Porto Alegre. A gente poderia comprar a passagem ainda em Caxias do Sul. Porque a diferença de preço entre as duas cidades não compensa essas 2 horas de trajeto de Caxias a Porto Alegre. Mas a gente tem como fazer outra coisa. A gente tentou alterar a data no site da Google indo um dia depois. A gente sairia, em vez de sair no dia 16, a gente sairia de 17 e voltaria ainda dia 28. Fazendo essa alteração que a gente fez no Google para buscar, ao invés do dia 16, o dia 17, a gente tinha o preço de 895. Aqui a gente já encontrou o preço de 477, a metade do preço que foi ofertada pelo site da Google. Agora vem aquela dúvida que deve estar na cabeça de vocês. Se o site da Google busca as informações de passagem aérea diretamente no site das empresas aéreas, como pode, no mesmo dia, a companhia Gol, às 9h45, fornecer um voo por 895 e aqui o mesmo voo das 9h45 ser oferecido por R$ 477. É uma diferença de 50% pelo menos do preço. A diferença é, aqui no site da Google, a gente está negociando diretamente com a empresa. E aqui, esse site está buscando em sites que comercializam milhas aéreas. Milhas aéreas é uma técnica de conseguir passagens com um preço melhor. E esses sites comercializam esse tipo de milhas. Eles compram e vendem milhas aéreas. Então, nesse caso, a gente tem como comprar pela Max Milhas, economizando metade do valor. Porque eles compraram milhas de alguém e estão repassando para a gente em forma de passagem. Aqui existe um lembretezinho para a gente dar uma olhada, para verificar antes de comprar, dizendo que a gente tem que ficar sobre as bagagens, sobre a forma que a companhia vende, se eles aceitam ou não cartão de crédito, quais são as regras, quais são as taxas. Mas vamos considerar que a gente fosse pegar aqui da Max Milhas. R$ 477 a passagem, ao invés do valor da Google de 895. A gente perdeu um dia das férias, porém a gente conseguiu uma economia de... Mesmo comprando por esse site, a gente estaria economizando no dia 16... 1.221 para 476. A gente teria economizando quase 3 vezes o valor. E aqui a gente pode fazer a compra dessa passagem. Digamos que a gente quisesse comprar. Aqui ele está incluindo uma bagagem de mão. Então é uma malinha pequenininha que tu vai levar contigo em cima. Caso você queira despachar, você vai ter que pagar no aeroporto para que a mala seja despachada. E aqui a gente vai ter as informações sobre como vai funcionar. Vai ter uma taxa de embarque de R$ 40 e outra taxa de 40 com 49 também. No total, já está incluso essas duas taxas aqui, em taxas e encargos. O total da passagem vai ficar em R$ 476. Que o site mesmo já está te dizendo que o preço da passagem era 894, que é o preço daqui, 894,78, e tu está economizando R$ 418 nessa compra de passagem. Conforme tu vai mudando teu destino, as tuas datas, tu pode encontrar preços diferentes, muitas vezes melhores ou piores. Esse site, assim como o site da Google, te permite receber alertas de preços. Esse preço tá bom?
pode ser que ele fique ainda melhor. Porque a gente ainda tem um tempo antes dessa viagem. Nós estamos no mês 8, teremos mês 9, mês 10, mês 11 e mês 12. A gente estaria com 4 meses de antecedência. Então, nesse próximo mês, ainda pode ser que a gente consiga encontrar preços ainda menores que esse. Então, essa é a minha dica. Fica ligado e ativa o alerta de preços, porque daí você vai ser notificado. Assim que essa passagem tiver com um preço ainda melhor, tu vai aproveitar muito mais. Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, ficarem com mais alguma dúvida, comenta aí. E espero ter ajudado vocês a economizar dinheiro. Boa viagem a todos!